Muito bom dia, irmãos. Graça e paz. É mais uma manhã de reflexão, de meditação da palavra de Deus. Não sei onde você está. E é a manhã de celebrar, irmãos. Às vezes, até eu falei domingo sobre isso, que os sinais da volta do dono da figueira está muito presente e latente. Você pode acompanhar. Irmãos, pare de assistir rede de televisão que não falam a verdade. Infelizmente, essas nossas emissoras que transmitem notícias, que falam, do que está acontecendo do outro lado do mundo, infelizmente, irmãos, são apenas narrativas. Nunca haverá nessas emissoras fundo de verdade. Eu, sinceramente, comecei a assistir algumas notícias sobre a guerra lá em Israel. Eu parei de assistir, irmãos, porque nada que acontece na terra acontece sem que Deus permita. E eu falei domingo, sobre os acontecimentos. Todos nós, irmãos, temos que estar atentos. Querido, há 50 anos atrás, Israel sofreu o mesmo ataque por esse grupo chamado Hamas. A palavra Hamas, olha que interessante, queridos. A palavra Hamas é um termo oriundo que diz assim, Arakat al-Nakvamat Islamia, que significa movimento de resistência islâmica. Esse grupo, irmãos, surgiu na década de 80. É entendido como uma organização nacionalista palestina islâmica. E interessante que essa organização, o Hamas, ela surgiu como uma organização de orientação sunita. Eles têm um forte armamento, eles agem na política, agem no serviço social. Isso te lembra alguma coisa, né, irmãos? O Brasil, infelizmente, em determinados setores da nossa política, direto ou indiretamente, eles apoiam esses movimentos de forma indireta. O próprio PCdoB, que é um partido comunista, que não tem nada de socialista, eles realmente atuam de uma forma totalmente... só falta fazer igual a Hamas, irmãos. Capturar, assassinar, estrupar. Mas não é isso que eu quero falar. Então você entendeu que esse grupo Hamas é um grupo... A palavra Hamas, anota aí. A palavra Hamas significa Movimento da Resistência Islâmica. É uma organização muito ativa na questão que envolve a Palestina. E é muito interessante, irmãos. O Hamas é uma organização terrorista. Mas por que o Hamas resolveu, depois de 50 anos, atacar de novo Israel? Eu ouço muitos comentários aí nas redes, que eu não assisto canal aberto. Eu tenho um pavor dos canais abertos, que é só narrativas, é algo comercial que tem um propósito. Lembra na época da Covid?
como é que aquela rede Plim Plim tinha um gráfico de morte, todo dia morria gente, era um gráfico da funerária, todo dia morria gente. Aí tomaram já não sei quantas vacinas e continua bem, e segundo as narrativas, a Covid matando pessoas. Irmãos, não ouça tudo que você está vendo. Vamos para a Bíblia. Para você entender o que acontece hoje, tem que ler, tem que conhecer a história, meu irmão. Não adianta você querer ficar pegando cortes das emissoras comunistas, cortes das emissoras que não tem nada a ver com a verdade, não tem ética, eles não têm nenhum tipo de ética. Para eles venderem o que eles vendem, eles fazem de tudo, eles detonam a todos, ainda mais quando a gente tem os valores familiares, tem os valores cristãos. Essa palavra tem que ser compartilhada, querido. Você não pode pensar que eu estou aqui perdendo o meu tempo falando que não edifica. E para você entender hoje o que acontece com Israel, eu até ouvi um depoimento de uma irmã dizendo que foram perguntar uma querida lá em Israel sobre se ela estava triste com os acontecimentos. E ela disse para esse repórter: eu estou até triste com o que está acontecendo, mas eu sempre acredito que Deus está no controle. O Deus de Israel é o nosso Deus. E ela diz que ela está orando não somente por aqueles que ela conhece que estão morrendo, porque para Israel todos são um. Todos em Israel, irmãos, não são soltos individuais, porque eles aprenderam na crise a serem mais fortes e confiando sempre no Deus de Israel. Eu até publiquei no vídeo que todos nós, irmãos, devemos estar conectados com os sinais. Você vê o que as emissoras comunistas publicam, você vai ficar apavorado, irmãos. Lembra da Covid? Quantos morreram? E quantos não morreram de Covid? Ainda assim, houve tantas coisas, tanta pressão. E a gente sabe, irmãos, que na verdade não aconteceu o que foi anunciado na época da crise sanitária. E hoje, irmãos, eu fico muito feliz de saber que a Bíblia fala tudo o que está acontecendo hoje. É só você ler a Escritura. Se você ler a Bíblia, você vai entender o que está acontecendo e não vai se apavorar. Porque no Salmo 112 diz que diz que o justo não se abala com as más notícias. Você pensa que para Israel esse luto é luto? Não, irmãos. Porque como Paulo mesmo disse, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. E na época da crise sanitária eu muito falei. Você pode ver nos nossos vídeos aí, nas nossas mensagens. Muitos estão preocupados com o vírus, mas não está preocupado com o juízo. E, irmãos, a Bíblia diz que Deus se agrada da morte dos seus santos. Então quem morre com Cristo não morre, dorme, ressuscita e acorda na glória. Aleluia! Por isso, meu querido, não fique preocupado não. Claro que você tem que orar. O salmista fala: orai pela paz de Jerusalém. Orai pela paz, orai pela paz. E sem oração não adianta, que não acontece nada. Mas se você tem uma vida de oração, você vai discernir o tempo, vai discernir a estação, vai discernir o que está acontecendo.
Eu estava ouvindo um dia desse uma querida que mora em Israel, falando coisas, irmãos, como se Israel fosse um povinho, ou fosse uma nação desprotegida. Irmãos, quem guarda Israel é o Deus de Israel, querido. Guarde bem isso. Pode haver política? Pode. Pode haver ação de Deus? Pode. Pode haver intervenção das trevas? Pode. Mas Israel, quanto mais se persegue, mais esse povo cresce e se fortalece. Você não tem que ficar preocupado, você tem que orar por Israel, porque o Deus de Israel é o Deus de toda a terra. Salmo 127 diz bem claro isso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão... Não, eu inverti aqui o Salmo 127 fala assim: se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Então, eu não tenho que ficar temeroso. Eu tenho que orar e entender que Deus não perdeu o controle. Amados, esse grupo Hamas, olha que interessante. O grupo Hamas, ele surgiu ela surgiu da Irmandade Muçulmana no Egito em 1928. Aí diz aqui na história, né, que através do Hamas, um cidadão chamado Hassan al-Banna, ele começou a acreditar e a criar grupos que deveriam passar por reformas profundas para reforçar a importância dos valores islâmicos. Aí você vai ver aí, irmãos, que existe assim uma história sobre essa questão. Irmãos, esse grupo Hamas é um grupo realmente forte, mas o Deus de Israel é que criou o ser que teve essa ideia e encontrou pessoas que creram nessa ideia e formou aí, a OLP, formou vários grupos, que na verdade, irmãos, não é nada perante o Deus que fez toda a terra. Vamos para a Bíblia, querido. Abra sua Bíblia aí comigo. Essa mensagem merece um like e um compartilhamento, um joinha e uma inscrição. Publica, compartilha, evangelize com esse vídeo, com essa mensagem. Êxodo capítulo 1, diz assim, 1:8. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numerosos e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim, os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramassés. Todavia, olha o texto, todavia, Moisés escrevendo, todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Aleluia! Esse é o Deus de Israel. Olha aqui, ó. Esse é o Deus de Israel. Quanto mais, irmãos, aprenda uma coisa, nós podemos tirar em Israel, todo cidadão é um militar, é um soldado em serviço. Israel passou por tantas crises. O livro de Juízes relata sobre esses episódios de Israel. E você vai ver
Quando Israel prevaricava, Deus liberava os inimigos, atacava Israel, Israel se voltava para o Senhor e Deus ouvia o seu clamor e Deus dava a eles tempos de refrigério. Irmãos, 50 anos se passaram e esse mesmo grupo chamado Hamas ou Movimento da Resistência Islâmica. E quem criou esse movimento político, social? Maomé. Aí vai ver a história de Maomé. Irmãos, Jesus falou que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Em tempo de guerra, o que é que você faz? Em tempo de guerra, aonde você se refugia? Em tempo de guerra, aonde você se apega? Aleluia! Eu estou trazendo um texto, irmãos, de um contexto histórico e de uma verdade. O que aconteceu? O que está acontecendo? Pergunta, você pode observar aí que geralmente as mídias sanguinárias sempre vai ver um caos para ver seguidores, para ver visualizações, para ter likes, mas nunca vão trazer para você uma verdade. Porque infelizmente esses meios, que não é social coisa nenhuma, eles têm um propósito: ganhar alguma coisa em cima da desgraça humana. Só que, meu irmão, não é a primeira vez que Israel passa por isso. Aleluia! Israel teve um período do Yom Kippur que houve muitas mortes, mas depois disso Israel multiplicou. Sabe por quê, irmãos? Porque Israel tem um Deus que conduz tudo que diz respeito às suas vidas. Nas escolas judaicas ou hebraicas, existe lá a matéria, a grade curricular com as suas matérias convencionais, e existe as escrituras, existe a palavra. O calendário judaico, o calendário hebraico, tem lá o calendário gregoriano e o calendário hebraico. Israel não vive meses como a gente no Brasil vive, em alguns países vivem. Israel vive de ciclos em ciclos. Israel, aleluia, aleluia. Israel vive períodos diante do Senhor. E o Shabá, que é o descanso, que é a celebração para o povo judaico, esse grupo foi lá e fez essa covardia. Mas você pode até pensar que Israel foi pego de surpresa. Engano seu, querido. Engano, não pense assim não. Quem cuida de Israel não é Mamon. Quem cuida de Israel não é o Deus capitalista. Quem cuida de Israel é o Deus de Israel. Aleluia. Quem cuida de Israel, irmãos, não é a Igreja Católica Romana. Quem cuida de Israel não é o governo federal, estadual, legislativo. Quem cuida de Israel é o Deus de Israel. E todo mundo sabe, toda a terra sabe. Toda a terra sabe quem é que cuida de Israel. Aleluia. Esperando para buscar o rebadarabanda calabadas. Somos a noiva. Glória a Deus. Ei, vem Jerusalém. É muito lindo, irmãos. É muito lindo, irmãos. Sou sua noiva apaixonada, esperando, te esperando para dançar. Ah, meu Deus, que coisa boa. Se alegre, meu irmão.
Em tempo de crise, o que é que você faz? Em tempo de crise, aonde você se refugia? Já parou para pensar? Você, num sábado, descansando, celebrando, dançando, adorando, e de repente, mísseis começar a cair sobre os ambientes, e você pensar, por que isso está acontecendo? A Bíblia diz que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem consultar os seus santos, os seus profetas. O Hamas pode ser um grupo organizado, mas contra Israel não vale encantamento. Eu não estou preocupado aqui, irmãos. Aí a mídia sanguinária publica assim, o número de vítimas passou de tantos. Mas, irmãos, a Bíblia diz, eu não ando por aquilo que eu vejo, eu ando por aquilo que eu creio. A Bíblia diz, aqui diz o texto que quando o novo faraó assumiu o Egito, começou a observar que Israel crescia e se fortalecia. Aí foi querer oprimir esse povo que Deus libertou, aumentando as cargas de trabalho. E o texto diz que quanto mais oprimia Israel, mais Israel crescia e se fortalecia. Pegue para você essa lição nessa manhã. Se você pensa que você está vivendo é o fim, existe um Deus que põe o ponto e a vírgula e dá continuidade à sua vida. Para de reclamar. Deus só manda reforço quando existe esforço. Deus não pode fazer o que você tem que fazer. Em 2 Crônicas 20:20 diz bem claro, crê no Senhor teu Deus e estarás seguro, crê nos seus profetas e prosperareis. Essa é a palavra do dia. Para você entender o que Israel passa, existe um Deus que está lá em Israel, que está aqui, que está aí. Esse mesmo Deus, Ele cuida dos seus. Aleluia! A Bíblia diz que aos seus amados, Salmo 127, aos seus amados, Ele o dá enquanto dorme. Israel dormiu e no Shabá, no sábado, amanheceu o céu em chamas. Vê se Israel deixou de celebrar. Claro que eles reagiram porque é um exército. E o exército não cochila nem dorme. Fomos chamados para ser soldados do Senhor. Não fomos chamados para viver o nosso dia a dia como se não houvesse um fim nesses dias. Essa palavra é para você, meu irmão. Se você pensa que está ruim, vai no viaduto, debaixo do viaduto. Vai no centro terapêutico. Vai aí nas favelas da vida. Vai nas bocas de fumo. Tem gente pior do que você. E no entanto, acredita que a vida que ele tem pode ser mudada. Não murmure, não reclame que você está tendo um sol mais quente. Não reclame que está tendo um tempo mais frio. Meu irmão, Jesus está voltando. Ele virá buscar a sua noiva. Você é a noiva do Senhor. Israel está debaixo da proteção do Todo-Poderoso. E não se fala mais nisso. Se você pensa que Israel está perdendo, engano seu, meu filho. Hamas não é maior do que o nosso Deus. Satanás não é maior do que o nosso Deus. Eles podem estar dentro da política, podem estar dentro do município, do estado, do governo, mas o nosso Deus, Ele é o guarda fiel de Israel. Salmo 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, meu filho, para de reclamar da vida, para de resmungar. Eu ouvi uma frase muito interessante hoje, que eu até publiquei no meu status. Se você ora para ter chuva, compre um guarda-chuva, meu filho.
Se você quer que aconteça as coisas na sua vida, vai para o joelho e vai para cima. Não se intimide com as circunstâncias, não se intimide com as conversas do diabo, não se intimide com as propostas do inferno. Olha que Paulo disse, Romanos 8:31, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, meu filho, se Deus é por você, quem pode ser contra você? Ninguém. O remédio que você toma não é maior do que o poder de Deus. O trabalho que você trabalha não é maior do que o poder de Deus. Deus está no controle. Como disse o Salmo 46, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, o Deus de Israel, é o nosso refúgio. Essa é uma reflexão sobre os acontecimentos diários, e Paulo fala em Romanos 8:18. Romanos 8:18. Estou bem certo que as aflições do tempo presente não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Levante a cabeça, meu irmão. Derrota não é coisa de cristão. Que Deus te abençoe. Publique, compartilhe, evangelize. Dê um like, se inscreva nesse canal. Esse canal é uma bênção para a sua vida. Deus te abençoe. Shalom Adonai. Tchau, tchau. Estou orando por você.